Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, de poder participar dessa audiência pública na Comissão de Educação, né, e cumprimentar todos os presentes, os excelentíssimos senhores e senhoras deputados, todos os senhores e senhoras presentes, e todos que assistem, né, no Brasil de forma remota e também aqueles que estão aí contando com a presença aí na Câmara dos Deputados. Nós acompanhamos, né, a questão dos adimplentes do FIES desde a MP 1090, né? Eu preparei uma apresentação e tivemos a MP 1090 de 21, depois a Lei 14.375 de 22, depois a Lei 14.719 de 23 e, por último, agora, uma resolução do CGFIES 64/2025. Né? E em todas essas legislações, a principal questão que foi discutida foi o desconto para os inadimplentes. Né? Por exemplo, na Lei 14.375 de 22 e na próxima de 23, tivemos desconto de 77% a 99% para os inadimplentes. E como pode passar para o próximo, e aí próximo é isso. Aí voltando um slide, voltando nós temos um quadro comparativo que eu fiz, né? Isso tem um quadro comparativo, né? E aí mostra todos os descontos, né, que tivemos para os inadimplentes, né, de uma forma geral. E aí no próximo slide, né, tivemos o desconto para os adimplentes, né, de apenas 12%, né, em ambas as legislações, tá? Ou seja, os adimplentes, né, tiveram esse problema que foi esse pequeno desconto. E o que muito nós escutamos, né, que eu acompanho isso desde 2021, era que, por exemplo, um saldo devedor de 50 mil reais, de 80 mil reais, com um desconto de 12%, isso se tornaria praticamente inviável, né, para o estudante poder honrar com esse pagamento. Né? Então, ele era adimplente, né, e ele tinha esse desconto pequeno de 12% e não conseguia, obviamente, honrar com isso. Né? Até porque se alguém tivesse 70 mil reais para pagamento à vista, provavelmente nem teria aderido, né, ao FIES, teria pagado a faculdade integralmente. Aí no próximo slide, eu tenho aqui alguns problemas em relação a essas legislações, no que diz respeito aos adimplentes do FIES. Por exemplo, aqui, o primeiro problema que nós tivemos é a desigualdade no tratamento. Né? Essa foi a principal reclamação que nós tivemos, né, em relação a isso, porque, né, os estudantes adimplentes, né, se sentiram, né, com um tratamento desigual. Fala, poxa, né, por que nós também não tivemos a chance de quitar os nossos contratos? Né? Além disso, temos o problema do desemprego, tá? Que é um problema latente, né, no país, porque nós temos o desemprego com uma taxa alta e nem todo que forma na faculdade consegue um emprego, e isso também passa para o próximo tópico aqui, que é empregos fora da área de formação. Porque nós, por exemplo, temos um profissional do direito que ele se forma, né, e ele está esperando, por exemplo, ganhar 5 mil reais depois de formado. Tá? Isso é só um exemplo. Né? E aí não consegue um emprego na área de formação dele, ele tem que aceitar um outro emprego, porque ele não pode ficar desempregado. E aí, por exemplo, se ele tiver um emprego que paga R$ 1.500, inclusive esse foi um tema da live de ontem que nós fizemos no Instagram, né? Com exemplos, né? Imagina só, um estudante de direito ou de qualquer outra faculdade que se forma, não consegue um emprego na área de atuação, e aí ele tem que ganhar um salário abaixo do que ele estava esperando. Só que imagina só uma pessoa que ganha R$ 1.500 pagar o financiamento do FIES de 700, 800 mil reais. Isso se torna completamente inviável. Né? O estudante não consegue fazer esse tipo de pagamento. Aí passamos também para o próximo problema, que é o compromisso com os fiadores. Né? Porque muitos estudantes que nós conversamos nas lives, né, e conversaram com a gente também nos grupos, falaram, olha, Thiago, a gente não deixa de pagar, porque nós temos que honrar com compromisso com os nossos fiadores. Porque às vezes o fiador imóvel como garantia, né, para que o estudante pudesse fazer aquela faculdade, ou pode ser um fiador garantindo com a parte de dinheiro mesmo, de pecúnia, e o fiador às vezes não tem condição também de honrar esse pagamento, afinal passamos por uma pandemia e mudou completamente a realidade do país. Né? E aí
O próximo problema, além desses todos, né, desemprego, emprego fora da área de formação, o compromisso com os fiadores, tem gente que nem pode ter o nome negativado, temos também o problema do desestímulo de pagamento. Tá? Por quê? Muitos desses adimplentes que não tiveram descontos, né, conforme tiveram os inadimplentes, disseram, olha só, eu vou deixar de pagar, por quê? Se eu deixar de pagar, depois vem uma legislação e me dá um desconto. Foi isso que muita gente pensou. Muita gente pensou assim, falou, olha, por que eu vou continuar o pagamento, sendo que depois vem uma legislação e vai dar um benefício somente para quem é inadimplente? Então eu não vou pagar mais. E muita gente foi ficando inadimplente por conta desse desestímulo, porque não tinha como a pessoa pagar com desconto de 12% e preferiu ficar inadimplente e torcer aí, esperar a sorte de vir uma legislação que o beneficiasse, né? Porque agora seria inadimplente. E também um outro problema são ações judiciais. Por quê? A partir do momento que aquela pessoa que é inadimplente se sentiu lesado por conta do desconto pequeno, ela fica inadimplente, ela pode sofrer uma ação judicial. Agora você imagina só, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ficou inadimplente porque não teve estímulo para pagamento. Se ele sofrer uma ação judicial, isso é um custo para o Estado que não vai mudar em nada. Né? Por quê? Ele não vai conseguir pagar esse processo judicial, essas prestações, né, que ficarão em aberto, mesmo que seja num processo judicial. O Estado vai ter um custo com esse processo, vai chegar na fase de execução, provavelmente não vai conseguir executar nada, né, dessa pessoa e vai ficar com esse custo, não vai receber a dívida, e seria muito mais interessante o governo trazer aí um desconto para os adimplentes, né, e quitar esse problema. Tá? Aí passando para o próximo slide, né, eu cito aqui o PL 306, que é o PL atual, e também temos outros projetos de lei também, tá? Inclusive não só da deputada Daiane, do deputado Pedro Kizai também, e vários outros projetos. Né? E esse aqui ele tem um propósito de igualar os benefícios, né, de renegociação dos FIES entre adimplentes. Né? Ele altera a lei. A Lei 10.260, 14.375, tá? E dá o direito dos estudantes poderem ter desconto de 77% a 99%, tá? Que foi o mesmo desconto que tiveram os inadimplentes também. Tá? E uma condição dele é a previsão orçamentária para compensação fiscal, né? E a gente pode chegar lá, né? Apesar que eu só tenho mais 2 minutos. E também ele está agora, né, atualmente, na Comissão de Educação, com mais 2 comissões para frente, que isso também remete ao próximo slide. Né? Eu vou tentar correr aqui para a gente terminar. Que fala aqui, né, que ele está agora na Comissão de Educação, falta depois a Comissão de Finanças e Tributação e depois a CCJ. Aí no próximo slide, né, eu mostro um pouco da realidade hoje do FIES, uma reportagem do Globo aqui, ó. Inadimplência dobra em década e já atinge 2/3 dos beneficiados em meio à queda no interesse. Tá? E passando para o próximo slide, para a gente tentar terminar dentro do tempo, entra aqui, ó, uma reportagem do Poder 360. 6 em cada 10 contratos do FIES estão em atraso. Tá? Eu acredito que isso também porque as pessoas, por se sentirem desencorajadas, né, de fazer o pagamento por conta desse desconto de apenas 12%, foram deixando de pagar, né, esperando que saísse uma legislação que trouxesse desconto maiores para eles. Tá? No próximo slide aqui, eu trago alguns dados, né, que talvez essa apresentação fique disponível, né, e alguns dados em relação aos valores de atraso, né, dos FIES. Pode passar para o próximo, né, para a gente tentar finalizar. E aqui o que os estudantes devem, em média, tá? R$46 mil ao FIES. Né? Pode passar para o próximo. Né? Aqui, ó, os contratos do FIES, isso tudo na reportagem do Poder 360, diminuíram 85% de 2015 a 2024. Ou seja, as pessoas estão desencorajadas a contratar o FIES. Né? E não só desencorajadas a contratar, como também a fazer o pagamento. Né? Até porque, imagina só, você é adimplente com desconto de 12%, né? Isso desencoraja qualquer um. E só para finalizar, pode passar mais um slide. Mais um, né? Esses são dados, né? E mais um, para a gente chegar no... Isso, aqui é a grande questão, a fonte de custeio. Tá? A fonte de custeio. Né? Se o governo falar, não tem dinheiro para pagar, na verdade o dinheiro existe. Né? Ele só tem que ter aí a vontade desse orçamento ser disponibilizado para isso. Afinal, nós tivemos, né, aqui, ó, conforme a reportagem do FENAFISCO, renúncias fiscais devem superar 500 bilhões em 2025.
É isso, senhores. Meu tempo acabou. Muito obrigado. Muito obrigado.